Meu nome é Amélia, tenho 70 anos, e hoje vou lhes contar a história de como minha própria família me levou como motivo de piada ao baile mais importante da região, esperando que eu fosse humilhada na frente de todos. Eles queriam que eu fosse o entretenimento da noite, a comparação feia ao lado da minha irmã perfeita. Mas o que eles não esperavam era que o barão Henrique de Alcântara, o homem mais rico e desejado da cidade, me escolhesse. Ele não escolheu minha irmã linda, de olhos azuis e cabelo loiro. Ele me escolheu aquela que chamavam de feia, estranha, fracassada, e essa escolha mudou tudo. Transformou a maior humilhação planejada no maior presente da minha vida. Querem saber como uma moça rejeitada pela própria família conquistou o coração de um barão? Como o amor verdadeiro pode transformar a dor em força, e como a vingança perfeita, às vezes, é simplesmente viver bem? Então, fiquem comigo até o final desta história, porque garanto que ela vai tocar seu coração de um jeito que vocês jamais esquecerão. Mas antes de começar, preciso de um favor de vocês. Se estão vendo este vídeo e ainda não estão inscritos no canal, por favor, cliquem agora mesmo no botão vermelho de se inscrever. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma história emocionante como esta e me digam aqui nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Adoraria saber de onde vocês são. Será que tem alguém me vendo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de outras capitais ou até mesmo de outros países? Comentem aí embaixo. Também deixem nos comentários o que fariam se estivessem no meu lugar. Teriam ido ao baile sabendo que era uma armadilha? Teriam perdoado a família depois de tanta crueldade? Fico curiosa para saber a opinião de vocês. E se gostarem desta história, não se esqueçam de deixar aquele like, aquele gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias inspiradoras como esta para vocês. Agora sim, vamos começar. Preparem o coração, porque esta história tem de tudo: rejeição, amor verdadeiro, vingança do destino, perdão e uma lição sobre o que realmente importa na vida. Vamos lá, meu nome é Amélia. Tenho 70 anos hoje e vou contar uma história que começou há 47 anos, quando eu era apenas uma moça de 23 anos, considerada a vergonha da família Vasconcelos. Não era fácil ser eu naquela época. Minha irmã mais velha, Clara, tinha tudo que uma mulher poderia desejar em 1977. Cabelos loiros que brilhavam sob o sol, olhos azuis que chamavam a atenção de todos os rapazes da cidade, um corpo de revista que fazia as outras mulheres suspirarem de inveja. Eu era completamente diferente. Morena, de pele mais escura, magra demais para os padrões da época. Tinha dentes separados que deixavam um espaço feio quando eu sorria, um nariz grande que dominava meu rosto pequeno e usava óculos tão grossos que as pessoas brincavam dizendo que eram fundos de garrafa. Minha mãe nunca perdia a oportunidade de me comparar com Clara. Todas as manhãs, quando tomávamos café juntas, ela olhava para minha irmã com orgulho e depois se virava para mim com aquela expressão de decepção que eu conhecia tão bem. Amélia, você parece um espantalho, ela dizia enquanto passava manteiga no pão. Por que você não pode ser bonita como a sua irmã? Eu engolia em seco e fingia que não doía, mas doía muito. Cada palavra era como uma facada no peito. Mas aprendi desde cedo a esconder a dor. Meu pai era ainda pior, se é que isso era possível. Ele mal olhava para mim durante as refeições, como se minha presença fosse um incômodo. Quando falava sobre o meu futuro, suas palavras eram sempre cruéis e definitivas. Essa aí não casa nunca, ele dizia para os amigos que visitavam nossa casa. Vai ficar para a tia solteirona, cuidando dos sobrinhos quando a Clara tiver filhos. Os amigos dele riam e eu fingia que estava ocupada demais lendo para ouvir, mas eu ouvia cada palavra, cada risada, cada comentário maldoso sobre minha aparência e meu destino solitário. Clara era a pior de todas, porque ela deveria ser minha aliada, minha irmã, minha amiga. Mas não era nada disso. Ela ria na minha cara sempre que tinha oportunidade, fazendo piadas sobre minha aparência na frente das amigas bonitas. Coitada da Amélia, ela dizia quando eu passava pela sala onde elas tomavam chá. Nem os cachorros da rua olham para ela. As amigas riam e eu sentia meu rosto arder de vergonha, mas continuava andando, fingindo não me importar.
Aprendi a me esconder nos livros muito cedo. A biblioteca da cidade se tornou meu refúgio, meu lugar seguro, onde ninguém me julgava pela minha aparência. Eu lia de tudo. Romances de amor que me faziam sonhar com um futuro diferente, poesias que tocavam minha alma ferida, filosofia que me ajudava a entender o mundo cruel em que eu vivia. Os bibliotecários me conheciam bem e sempre separavam os livros novos para mim. A moça estudiosa me chamavam com carinho e respeito. Era o único lugar onde eu tinha um nome que não estava ligado à minha feiura. Mas quando voltava para casa, a realidade me esperava como um monstro na porta. Eu era apenas a feia, a indesejada, aquela que deveria ter nascido bonita, mas nasceu errada. Meus pais nunca entenderam minha paixão pelos livros. Para eles, ler era perda de tempo, especialmente para uma mulher que deveria estar aprendendo a cozinhar e costurar para ser uma boa esposa um dia. Mas que homem vai querer você? Perguntava minha mãe quando me via lendo no sofá da sala. É melhor ir ajudar na cozinha. Pelo menos assim você serve para alguma coisa. Eu obedecia, guardava meu livro e ia ajudar, mas minha mente continuava nas páginas que tinha deixado para trás, nos mundos mágicos onde as pessoas feias também podiam ser amadas. Foi em maio de 1977 que tudo mudou. Um dia comum depois do almoço, minha mãe abriu uma carta elegante que tinha chegado pelo correio. Os olhos dela brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era um convite impresso em papel caro, com letras douradas e um brasão no topo. O barão Henrique de Alcântara, viúvo de 45 anos e dono de fazendas imensas que se estendiam por 3 estados, estava procurando uma nova esposa. Ele daria um grande baile em sua fazenda, e todas as moças solteiras da região tinham sido convidadas para conhecê-lo. Minha mãe gritou de alegria tão alto que meu pai veio correndo da oficina, pensando que tinha acontecido alguma tragédia. "A Clara vai arrasar", vibrou minha mãe, segurando o convite contra o peito. "Ela vai conquistar o barão e ficaremos ricos. Nunca mais vamos ter que nos preocupar com dinheiro." Meu pai leu o convite com atenção e depois olhou para Clara com orgulho. "Você é a mais bonita de todas as moças daqui", ele disse para minha irmã. "O barão vai se apaixonar assim que botar os olhos em você." Clara sorriu aquele sorriso convencido que eu conhecia tão bem e depois me olhou com desprezo. "E a Amélia?" perguntou meu pai, quase como se tivesse acabado de se lembrar da minha existência. Minha mãe deu de ombros com indiferença. "Amélia, para que levar? Ela só vai fazer a família passar vergonha, assustando o barão com essa cara. Melhor deixar em casa, lendo os livros inúteis dela." Eu senti uma mistura de alívio e dor. Alívio por não ter que enfrentar mais uma situação de humilhação pública, mas dor por nem minha própria família me considerar digna de aparecer em eventos sociais. Mas Clara tinha outros planos, e esses planos eram ainda mais cruéis do que eu podia imaginar. Ela se levantou da cadeira com um sorriso maldoso no rosto, aquele tipo de sorriso que sempre significava problema para mim. "Não, mamãe", ela disse devagar, saboreando cada palavra. "Nós vamos levar a Amélia. Sim, vai ser muito divertido." Imagina a cara do barão quando olhar para ela. Ele vai rir. Todo mundo vai rir. Vai ser a piada do ano. As pessoas vão falar disso por meses. Minha mãe parou para pensar e depois começou a rir também. Uma risada alta e cruel. "Meu Deus, Clara, você é terrível, mas tem razão. Vai ser hilário ver a reação das pessoas quando virem a Amélia toda desajeitada no meio das moças bonitas." Meu pai se juntou às risadas. "E vai fazer a Clara parecer ainda mais bonita por comparação." "É uma excelente ideia." Meu estômago embrulhou e senti náusea subindo pela garganta. "Eu não quero ir", eu disse baixinho, quase sussurrando. "Não preciso ir. Posso ficar em casa." "Você vai!" ordenou meu pai com aquela voz que não admitia réplica. "É uma ordem. Vamos todos. E você vai pôr o seu vestido mais feio para deixar bem clara a diferença entre você e sua irmã. Vamos mostrar para todo mundo quem é a joia da família Vasconcelos." Naquela noite, deitada na minha cama estreita, olhando para o teto rachado do meu quartinho, eu chorei em silêncio. Chorei pela menina que eu era, pela mulher que nunca seria, pela família que me odiava, pelo futuro sombrio que me esperava. Eu não sabia que aquele baile, aquela humilhação planejada, aquela piada cruel, ia se transformar no maior presente da minha vida.
Eu não sabia que em poucos dias conheceria o homem que me ensinaria o que é ser verdadeiramente vista, verdadeiramente amada, verdadeiramente valorizada. Mas naquela noite escura de maio, eu era apenas uma moça de 23 anos que se sentia feia, rejeitada e completamente sozinha no mundo. A noite do baile chegou mais rápido do que eu gostaria. Passei a semana inteira com um nó no peito, imaginando todas as formas possíveis de humilhação que me esperavam. Clara escolheu um vestido vermelho deslumbrante que realçava cada curva do seu corpo perfeito. O decote mostrava o colo branco, a cintura era marcada por um cinto dourado e a saia rodada descia até os tornozelos como uma cascata de tecido caro. Ela soltou os cabelos loiros em ondas perfeitas que caíam pelas costas. Maquiou-se com habilidade de artista. Pintou os lábios de vermelho vivo e pôs brincos de pérola que minha avó tinha deixado de herança. Quando ficou pronta, parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Minha mãe chorou de emoção ao vê-la. "Você está perfeita, meu amor", disse beijando a testa de Clara. "O barão vai se render na hora." Enquanto isso, fui obrigada a usar um vestido marrom velho que pertenceu à minha tia falecida, uma coisa sem forma que caía no meu corpo magro como um saco. Eu não podia usar maquiagem. Minha mãe proibiu, dizendo que seria um desperdício tentar melhorar o que não tinha conserto. Meus cabelos foram presos em um coque tão apertado que doía, e meus óculos grossos completavam o aspecto de mulher velha e sem atrativos. Clara me olhou e começou a rir tanto que teve que se apoiar na parede. "Perfeito", disse entre risos. "Você parece uma bibliotecária velha de 50 anos. O barão vai morrer de rir quando botar os olhos em você. Prometo que vou estar perto quando isso acontecer para não perder a cena." Meu pai também riu e deu um tapinha nas costas de Clara, orgulhoso da crueldade da filha favorita. O caminho até a fazenda do barão levou quase 1 hora de carruagem. Durante todo o trajeto, minha família não parou de rir e fazer apostas sobre como seria a reação do barão ao me ver. "Aposto que ele vai pensar que você é a governanta da Clara", disse meu pai, provocando mais risadas. "Ou vai perguntar se você é a tia que veio de acompanhante", acrescentou minha mãe, secando as lágrimas de tanto rir. Clara foi ainda mais cruel. "Eu vou apresentar você como minha irmã bem na frente dele, só para ver a cara de espanto quando ele descobrir que 2 mulheres tão diferentes vieram da mesma família. Vai ser impagável." Eu fiquei calada o tempo todo, olhando pela janela da carruagem, vendo a paisagem escura passar, desejando que algum milagre acontecesse e eu pudesse simplesmente desaparecer. Quando chegamos à fazenda, o ar me faltou. O lugar era ainda mais majestoso do que as pessoas contavam. Um casarão imenso de 3 andares com colunas brancas na entrada, janelas enormes iluminadas por dentro, jardins perfeitamente cuidados com flores de todas as cores, chafarizes com estátuas de mármore e uma orquestra tocando músicas suaves que enchiam o ar da noite. Dezenas de carruagens já estavam estacionadas, e moças bonitas desciam delas, como borboletas coloridas, todas adornadas com seus melhores vestidos, todas tentando parecer mais atraentes que as outras, todas sonhando em conquistar o coração e a fortuna do barão viúvo. Minha família desceu animada, mas eu desci devagar, cada passo pesado como chumbo, sentindo que caminhava para o meu próprio funeral social. O salão principal era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luz em todas as direções como estrelas capturadas. As paredes estavam cobertas com papel de parede dourado e pinturas enormes de paisagens e retratos de família. O chão de mármore brilhava tanto que se podia ver o reflexo das pessoas. Mesas fartas de comidas finas que eu nunca tinha visto na vida ocupavam um lado do salão. E do outro lado havia uma pista de dança onde algumas pessoas já começavam a dançar a valsa. Mas o que chamou minha atenção foi o homem no centro de tudo. O barão Henrique de Alcântara era diferente do que eu imaginava. Alto, devia ter mais de 1,80 m, com ombros largos e postura ereta de quem nasceu acostumado a mandar. Os cabelos eram grisalhos, mas ainda abundantes, penteados para trás com elegância. Os olhos eram verdes como esmeraldas, penetrantes e inteligentes, do tipo que parecia ver através das pessoas. Ele usava um terno escuro perfeitamente cortado, colete cinza e gravata de seda. Tinha o rosto marcado pelo tempo,
mas ainda bonito, com uma mandíbula forte e um nariz aristocrático. Havia algo nele que transmitia poder, mas também uma tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Clara não perdeu tempo. Assim que entramos, ela praticamente correu em direção a ele, empurrando outras moças do caminho. Barão Henrique, que prazer conhecê-lo. Eu sou Clara Vasconcelos, disse com aquela voz melosa que usava quando queria impressionar alguém. Ele se virou e a cumprimentou com educação, beijando levemente a mão dela como mandavam os bons modos. Mas seus olhos, percebi de longe, estavam completamente vazios, sem nenhum brilho de interesse. Era como se visse apenas mais uma boneca igual a todas as outras que já tinha conhecido. Moça após moça se apresentava a ele, todas lindas, todas com sorrisos praticados na frente do espelho, todas dizendo coisas que achavam inteligentes ou engraçadas. Ele respondia a todas com a mesma cortesia fria e distante, mas era óbvio que nenhuma delas tocava seu coração. Enquanto isso, eu me escondi no canto mais afastado do salão, perto de uma biblioteca menor que ficava em uma saleta ligada ao salão principal. As prateleiras iam até o teto, cheias de livros com capas de couro que pareciam antiguidades valiosas. Peguei um volume de Fernando Pessoa, meu poeta favorito, e comecei a ler, tentando me perder nas palavras e esquecer onde eu estava. As palavras do poema me envolveram como sempre faziam, e por alguns minutos consegui fingir que não estava em um baile onde eu era a piada da noite. Foi quando ouvi uma voz masculina atrás de mim. Fernando Pessoa, obra-prima. Levantei os olhos assustada e quase deixei o livro cair. Era ele, o Barão Henrique de Alcântara, que estava ali, a poucos passos de mim, me olhando com uma expressão de interesse genuíno que me deixou confusa. Eu sim, senhor, consegui responder gaguejando. É meu poeta favorito. Ele sorriu. E não foi aquele sorriso social e falso que dava às outras moças. Foi um sorriso verdadeiro que iluminou todo o seu rosto e chegou até seus olhos verdes. O meu também. Ele se aproximou e se sentou na cadeira ao meu lado, sem cerimônia. Pensei que era o único louco que lia a pessoa em festas em vez de dançar e fazer conversa fiada. Senti meu coração bater mais rápido. Eu prefiro os livros às festas, admiti baixinho. Ele riu, uma risada suave e agradável. Eu também, mas sou obrigado a dar essas festas ridículas, como se pudesse encontrar uma esposa de verdade no meio desse circo de vaidades. Qual o seu nome? Amélia. Amélia Vasconcelos. Os olhos dele se apertaram um pouco. Vasconcelos, a irmã daquela loira que se atirou em cima de mim assim que entrei? Sim, a irmã feia, eu disse antes de conseguir me controlar. Ele franziu a testa e sua expressão ficou séria. Feia? Quem disse que você é feia? Todos. Toda a minha família. Eles me trouxeram aqui como piada para fazer o senhor rir e para que a beleza da Clara ficasse ainda mais óbvia por comparação. O barão ficou em silêncio por um longo momento, me estudando com aqueles olhos verdes que pareciam ver a minha alma. Então, eles são completamente cegos. Ele disse, por fim, você tem algo que nenhuma dessas bonecas lá fora tem, Amélia. Você tem profundidade, você tem substância. Você tem uma luz interior que vale mais do que todos os rostos bonitos do mundo juntos. Naquela noite no baile, depois de conversarmos sobre Pessoa e tantos outros autores, o Barão Henrique me pediu para dançar. Eu disse que não sabia dançar muito bem, que ia tropeçar nos meus próprios pés e passar ridículo na frente de todos. Nem eu sei dançar bem, ele respondeu estendendo a mão com um sorriso gentil. Vamos tropeçar juntos, então. Foi a primeira vez na vida que alguém me fez sentir que meus defeitos não importavam. Dançamos uma valsa lenta enquanto minha família observava de longe com expressões de choque absoluto. Clara estava vermelha de raiva. Minha mãe parecia não acreditar no que via e meu pai estava de boca aberta como se tivesse visto um fantasma. As outras moças cochichavam entre si, me apontando com olhares de inveja e confusão. Como aquela moça feia e mal vestida tinha conseguido a atenção do barão enquanto elas, tão bonitas e bem arrumadas, foram ignoradas. Mas eu não me importava com nenhum deles naquele momento. Pela primeira vez na vida, me senti vista de verdade. Não como a feia, não como a inteligente, não como a piada da família, mas apenas como Amélia, uma pessoa com valor próprio. Quando a música terminou,
Ele segurou minha mão por mais um momento e sussurrou perto do meu ouvido. Posso ver você de novo amanhã, talvez? Meu coração quase parou. Por que o senhor quer me ver de novo? Ele olhou fundo nos meus olhos, através dos meus óculos grossos. Porque em 30 anos procurando, você é a primeira pessoa real que eu encontro. Todas as outras são máscaras bonitas sem nada por trás. Você é diferente. Você é verdadeira. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. O barão Henrique começou a me visitar, mas não na minha casa, onde minha família transformaria tudo em um circo vergonhoso. Nós nos encontrávamos na biblioteca da cidade, aquele lugar sagrado onde eu sempre me refugiava. Ele chegava pontualmente todas as tardes, sempre trazendo algum livro novo para discutirmos. Conversávamos por horas sobre literatura, filosofia, política, vida, sonhos e medos. Ele me contava sobre sua falecida esposa, Laura, que tinha morrido de tuberculose 3 anos antes. A voz dele ficava suave e triste quando falava dela. Laura era linda por fora, ele dizia, olhando pela janela da biblioteca como se visse o passado, mas o que me fez apaixonar foi a beleza interior dela. Era gentil, inteligente, engraçada, corajosa. Quando ela morreu, jurei para mim mesmo que só me casaria de novo se encontrasse alguém que me fizesse sentir o que Laura me fazia sentir. Paz, plenitude, verdade. E o senhor encontrou alguém assim? Perguntei com o coração apertado, já imaginando que ele falaria de alguma moça bonita que tinha conhecido. Ele se virou para mim e segurou minha mão sobre a mesa da biblioteca, bem na frente da bibliotecária, que fingia não estar observando tudo com interesse. Sim, eu encontrei, Amélia. Encontrei você. Você me dá a mesma paz que Laura me dava. Com você, eu não preciso fingir ser mais forte do que sou. Não preciso impressionar ninguém. Não preciso usar máscaras sociais. Posso simplesmente ser Henrique, um homem de 45 anos cansado da solidão. Senti lágrimas encherem meus olhos atrás dos óculos grossos. Mas eu sou feia, Henrique. Todo mundo sempre me disse isso. Toda essa minha família me trata como se eu fosse um erro da natureza. Henrique soltou minha mão e fez algo que me surpreendeu completamente. Tirou meus óculos com delicadeza e ficou me olhando fixamente, tão perto que eu podia ver os detalhes verdes dos seus olhos. Você não é feia, Amélia. Você é diferente, e diferente é infinitamente melhor do que bonito e vazio. Seus olhos são castanhos como mel aquecido pelo sol, tão expressivos que posso ler sua alma através deles. Seu sorriso é tímido, mas genuíno. Não é forçado ou calculado como os sorrisos das moças que conheci no baile. Suas mãos são delicadas, mas fortes. Mãos que seguram livros com reverência. Mãos que criam em vez de só adornar. Você é linda, Damélia. Só precisa de alguém que saiba ver além do que a sociedade estúpida define como beleza. Comecei a chorar ali mesmo na biblioteca, na frente dele e da bibliotecária curiosa. Chorei por todos os anos de rejeição, por todas as palavras cruéis, por todas as vezes que me olhei no espelho e me odiei. Mas também chorei de felicidade, porque pela primeira vez alguém me via como bonita. Henrique tirou um lenço do bolso e secou minhas lágrimas com cuidado. Amélia, sei que isso pode parecer apressado, precipitado até, mas tenho 45 anos e aprendi que a vida é muito curta para joguinhos sociais. Não tenho paciência para cortejos longos e complicados. Eu quero me casar com você. Quero passar o resto da minha vida provando todos os dias que você é a mulher mais linda, mais inteligente, mais valiosa que eu já conheci. Meu coração batia tão forte que pensei que ia saltar do peito. Casar? Mas minha família nunca vai aceitar. Vão dizer que o senhor está louco, que eu o enfeiticei de alguma forma, que está cometendo um erro terrível. Que se danem a sua família. Ele respondeu com uma firmeza que me impressionou. Eu não quero me casar com a sua família. Quero me casar com você. E se você aceitar, eu juro pela memória de Laura que vou dedicar cada dia da minha vida para fazer você se sentir amada, valorizada, respeitada e, sim, bonita. Olhei para aquele homem que mal conhecia, mas que já tinha mudado minha vida completamente. Um homem rico, poderoso, bonito, inteligente, que poderia ter qualquer mulher do mundo. Estava me pedindo em casamento.
A mim, Amélia Vasconcelos, a feia da família, a piada, aquela que estava destinada a morrer solteira cuidando de sobrinhos. Era surreal demais para ser verdade, mas os olhos dele não mentiam. Aceito, eu disse com a voz trêmula. Aceito me casar com você, Henrique. Ele sorriu tão amplamente que as rugas ao redor dos olhos se marcaram mais e me puxou para um abraço ali mesmo no meio da biblioteca. A bibliotecária aplaudiu emocionada e outras pessoas que estavam lendo se juntaram aos aplausos, sem nem saber direito do que estava acontecendo. Marcamos o casamento para a semana seguinte, porque Henrique disse que não via motivo para esperar mais. Vou pedir sua mão oficialmente ao seu pai hoje mesmo. Ele disse enquanto saíamos da biblioteca de mãos dadas. Preciso fazer as coisas certas, mesmo que sua família não mereça esse respeito. Senti o estômago embrulhar, pensando na reação que nos esperava. Minha família ia explodir de raiva quando descobrisse que o barão, aquele prêmio que deveria pertencer a Clara, tinha escolhido a filha feia. Mas Henrique apertou minha mão com força, me dando coragem. Não tenha medo, meu amor. De agora em diante, você tem alguém do seu lado. Nunca mais você vai enfrentar a crueldade dele sozinha. E assim, de mãos dadas, caminhamos pelas ruas da cidade em direção à minha casa, prontos para enfrentar a tempestade que eu sabia que estava por vir. As pessoas nos olhavam surpresas, cochichando ao ver o barão Henrique de Alcântara caminhando com Amélia Vasconcelos. Mas eu mantinha a cabeça erguida pela primeira vez na vida. Tinha encontrado alguém que me amava, e isso me dava uma força que eu nunca soube que possuía. Quando chegamos em casa, minha mãe estava na sala costurando um vestido novo para Clara. Ela levantou os olhos e quase deixou cair a agulha quando viu o barão Henrique entrando pela porta comigo. Barão, que surpresa! Ela disse, levantando-se rapidamente e ajeitando o vestido, como se isso pudesse disfarçar o choque no rosto. O senhor veio visitar nossa Clara. Ela está no quarto se arrumando, mas eu posso chamá-la agora mesmo. Eu não vim visitar Clara, respondeu Henrique com voz firme e educada. Eu vim pedir a mão de Amélia em casamento. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o relógio de parede marcando os segundos. Minha mãe ficou branca como papel, a boca aberta em choque absoluto. Meu pai, que estava lendo o jornal na poltrona, levantou-se tão rápido que o jornal voou pelo ar. Clara apareceu na porta do quarto ainda de roupão, e quando ouviu o que Henrique tinha dito, seu rosto ficou vermelho de raiva. Você! Minha mãe finalmente encontrou a voz e gritou tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. O barão quer casar com você? Isso é algum tipo de piada cruel? O senhor está brincando com a nossa família? Não é piada e eu não estou brincando, disse Henrique calmamente. Amélia é uma mulher extraordinária e será uma honra tê-la como minha esposa. Eu vim pedir a bênção de vocês como manda a tradição. Embora Amélia tenha 23 anos e possa decidir por si mesma. Clara gritou da porta do quarto, a voz cheia de veneno. É mentira, ele só pode estar com pena dela. Ninguém casa com a Amélia por amor. Ela é feia, estranha, esquisita. Meu pai estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltadas. Isso é ridículo, completamente ridículo. Ele deveria casar com a Clara, a bonita, a perfeita, não com essa coisa feia que mal sabe se portar em sociedade. Henrique deu um passo à frente e sua presença dominou toda a sala. Ele era alto e imponente, acostumado a comandar terras e pessoas. E quando falou, sua voz tinha um tom de autoridade que fez todos se calarem. Mas eu escolhi Amélia e vim pedir sua mão oficialmente porque sou um homem de tradição e bons modos. Vim informar que vamos nos casar na próxima semana e que Amélia vai se mudar para a minha fazenda como minha esposa e futura baronesa de Alcântara. Meu pai deu um passo ameaçador em direção a Henrique. Eu não dou a minha bênção. Eu me recuso. Essa moça não vai a lugar nenhum. Tudo bem, respondeu Henrique sem se intimidar. Amélia é maior de idade perante a lei. Não precisa da sua permissão. Eu vim aqui apenas por educação, mas vejo que a educação é algo que falta nesta casa. Minha mãe começou a chorar, mas não eram lágrimas de emoção ou felicidade. Eram lágrimas de raiva e frustração. Você vai se arrepender. Ela cuspiu as palavras, me olhando com ódio puro. Ela vai envergonhá-lo. Vai fazer o senhor ser um motivo de chacota da sociedade. As pessoas vão rir pelas suas costas por ter escolhido a filha feia em vez da bonita.
Henrique se virou para minha mãe com uma expressão de desprezo que eu nunca tinha visto no rosto gentil dele. Dona Vasconcelos, vocês trataram esta mulher maravilhosa como lixo por 23 anos. Chamaram-na de feia, fizeram piadas cruéis, a humilharam, destruíram a autoestima dela só para elevar a outra filha. Mas acabou. Amélia vai ser minha esposa, vai ser a baronesa, vai ter tudo o que merece e nunca teve nesta casa. E vocês vão ter que engolir essa realidade e viver com o arrependimento do que fizeram. Clara desceu as escadas correndo, o rosto retorcido de ciúmes e raiva. O senhor não a ama, não pode amá-la. Ela não tem nada, é feia, sem graça, só sabe ler livros idiotas. O que ela tem que eu não tenho? Henrique olhou para Clara com uma expressão quase de pena, como se estivesse olhando para uma criança mimada que nunca cresceu. Você quer saber o que ela tem que você não tem? Ela tem profundidade, tem inteligência verdadeira, tem empatia, tem humildade. Ela sabe conversar sobre coisas que importam, não só sobre vestidos e fofocas. Ela lê porque ama o conhecimento, não para impressionar. Ela é gentil apesar de toda a crueldade que sofreu. Ela é forte apesar de nunca ter recebido apoio. Ela é autêntica em um mundo cheio de pessoas falsas como você. É isso que ela tem, Clara. Substância, alma, verdade, coisas que sua beleza física superficial jamais vai compensar. O silêncio que se seguiu foi mortal. Clara ficou parada no meio da escada, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Minha mãe sentou na cadeira como se as pernas não aguentassem mais o peso. Meu pai estava roxo de fúria, mas não conseguia falar, as palavras presas na garganta. Henrique se virou para mim e estendeu a mão. Vamos, meu amor, pegue suas coisas. Você não precisa ficar aqui mais um minuto. Subi para o quarto com as pernas trêmulas, mal acreditando no que estava acontecendo. Peguei uma mala velha debaixo da cama e comecei a colocar minhas poucas roupas dentro. Eu não tinha muitas coisas, só alguns vestidos simples e gastos, roupas íntimas remendadas, um chale que tinha sido da minha avó. Mas o que eu realmente queria levar eram meus livros. Empilhei todos cuidadosamente na mala, cada volume precioso como um tesouro. Eram meus amigos, meus refúgios, minhas janelas, para mundos melhores. Quando desci com a mala pesada, Henrique a pegou da minha mão sem esforço. Clara estava na janela da sala e quando passei por ela, gritou com toda a força que tinha. Você vai ser infeliz. Ele vai trocar você por uma mulher bonita assim que se cansar de você. Você vai sofrer e vai merecer. Henrique parou na porta e se virou para encarar Clara uma última vez. Sua irmã tem algo que você nunca vai ter, não importa quanto tempo você viva ou quantos espelhos você olhe. Ela tem caráter. Ela tem bondade apesar da maldade que recebeu. Ela tem dignidade apesar da humilhação que sofreu. E isso, minha querida Clara, é infinitamente mais atraente e valioso do que qualquer rosto bonito possa ser. Você pode escrever isso em algum lugar e ler todos os dias até entender. Saímos daquela casa pela porta da frente. Eu, carregando minha pequena sacola de roupas, e Henrique, carregando a mala pesada cheia dos meus livros queridos. A carruagem dele estava esperando na rua, elegante e luxuosa, tão diferente de tudo o que eu conhecia. O cocheiro pegou as malas e as colocou com cuidado na parte de trás. Henrique me ajudou a subir, segurando minha mão com firmeza, e depois se sentou ao meu lado. Quando a carruagem começou a se mover, olhei pela janela e vi minha família na porta. Minha mãe chorava, meu pai estava vermelho de raiva e Clara tinha aquela expressão de quem não consegue aceitar a derrota. Mas eu não senti raiva deles naquele momento. Senti pena. Pena porque eles me maltrataram tanto que perderam a oportunidade de ter uma filha grata e amorosa. Pena porque o ódio e a superficialidade deles tinham destruído qualquer possibilidade de uma família de verdade. Henrique apertou minha mão e sussurrou. Não olhe para trás, Amélia. Seu futuro está à frente, não atrás. Uma semana depois, no dia 20 de maio de 1977, casei-me com Henrique de Alcântara em uma cerimônia simples e bonita na capela da fazenda. Não havia convidados além do padre e 2 testemunhas que trabalhavam na fazenda. Usei um vestido branco simples que Henrique mandou fazer especialmente para mim, e ele colocou no meu dedo uma aliança de ouro com uma inscrição por dentro que dizia: A mulher que me ensinou a ver de verdade.
Quando o padre nos declarou marido e mulher, Henrique me beijou com tanta ternura que chorei de felicidade. Ali começava minha nova vida, longe da crueldade, longe da rejeição, perto de alguém que me amava exatamente como eu era. Os primeiros meses de casamento foram como viver em um sonho do qual eu tinha medo de acordar. Henrique me tratava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Todas as manhãs, tomávamos café juntos na varanda da fazenda, conversando sobre os livros que estávamos lendo, sobre os planos para o dia, sobre a vida. Ele nunca me apressava, nunca me criticava, nunca me fazia sentir inadequada. Pelo contrário, me incentivava em tudo. Amélia, você tem tanto potencial, ele dizia, segurando minha mão sobre a mesa do café. Eu quero que você estude, que aprenda, que cresça. Não quero uma esposa decorativa que só sirva para adornar meu braço em festas. Quero uma companheira de vida, alguém com quem eu possa conversar de verdade. E você é exatamente isso. Uma semana depois do casamento, ele me surpreendeu me levando para a cidade. Vamos fazer umas compras. Foi tudo que ele disse. Eu imaginei que iríamos comprar coisas para essa casa, talvez alguns móveis ou utensílios, mas ele me levou para a melhor estilista da região. Dona Rosa, ele apresentou com orgulho. Esta é minha esposa, a baronesa Amélia. Eu preciso que faça um guarda-roupa completo para ela. Vestidos para o dia, para a noite, para festas, para ficar em casa. Tudo da melhor qualidade, dos tecidos mais bonitos. A estilista tirou minhas medidas com cuidado e mostrou catálogos cheios de modelos elegantes. Escolhemos cores que favoreciam minha pele morena, cortes que valorizavam meu corpo magro em vez de escondê-lo. Henrique participou de tudo, dando opinião, sugerindo detalhes, sempre me dizendo o quanto eu ficaria linda em cada modelo. Depois da estilista, ele me levou ao dentista. Eu sei que isso pode doer um pouco, ele disse, segurando minha mão na sala de espera. Mas eu quero arrumar seus dentes, não porque sejam feios, mas porque sei que você se sente envergonhada deles. Eu quero que você sorria sem medo, sem esconder a boca com a mão. O tratamento dentário levou alguns meses, mas o resultado foi transformador. Quando me olhei no espelho e vi meus dentes alinhados e brancos, não pude conter as lágrimas. Henrique estava bem ao meu lado, sorrindo com orgulho. Viu? Você estava escondida debaixo de todas aquelas coisas que sua família dizia que eram defeitos. Mas não eram defeitos, Amélia. Eram só coisas que precisavam de cuidado, atenção, amor. Depois dos dentes, fomos à ótica na cidade grande mais próxima. Ele me comprou óculos novos, armações delicadas e elegantes que valorizavam meu rosto em vez de dominá-lo. Os óculos de fundo de garrafa foram jogados fora e, com eles, parte da minha velha identidade. Henrique também contratou uma professora de etiqueta para me ensinar os modos da alta sociedade, não porque achasse que eu era inadequada, mas porque queria que eu me sentisse segura em qualquer ambiente. Dona Amélia, a senhora tem uma elegância natural, comentou a professora depois de algumas aulas. Só precisava de um polimento, mas a essência já estava lá. Com os meses passando, algo incrível começou a acontecer. As pessoas da cidade começaram a me olhar de forma diferente. Não era só por causa das roupas bonitas, ou dos dentes arrumados, ou dos óculos novos. Era algo que vinha de dentro. Uma confiança que eu nunca tive antes. Baronesa Amélia, que linda a senhora está hoje, comentou a dona do empório quando fui fazer compras. O casamento está fazendo muito bem para a senhora. No salão de beleza, onde comecei a ir mensalmente, as mulheres me tratavam com respeito e admiração. Conte para nós, baronesa, como conquistou o coração do barão. Todas nós queríamos casar com ele, mas ele escolheu a senhora. Deve ter um segredo. Eu sorria e respondia com simplicidade. Não tem segredo. Eu só fui eu mesma e ele viu valor nisso. 6 meses depois do casamento, em uma tarde chuvosa de novembro, ouvi batidas tímidas na porta da fazenda. Abri e encontrei minha mãe parada sob a chuva, encharcada, mais velha e cansada do que eu lembrava. Amélia, ela disse com a voz fraca. Eu posso entrar? Eu a deixei entrar e pedi à empregada que trouxesse toalhas e chá quente. Minha mãe secou o rosto e o cabelo e então me olhou com lágrimas nos olhos. Eu vim pedir desculpas, filha. Desculpas de verdade. Não porque eu precise de algo, mas porque percebi o quanto eu errei. Fiquei calada, esperando que ela continuasse. Eu vi você na cidade na semana passada. Ela prosseguiu, a voz tremendo. Você estava caminhando com o barão.
rindo de algo que ele disse, radiante de felicidade. Usava um vestido azul lindo, o cabelo solto e brilhante, os óculos novos que realçam seus olhos. E sabe o que eu percebi? Que você sempre foi linda, Amélia. Sempre. Eu é que era cega. Eu estava tão obcecada com um padrão de beleza superficial que não pude ver a filha maravilhosa que eu tinha. As lágrimas dela caíam sem parar. Eu chamei você de feia por 23 anos. Deixei sua irmã humilhá-la. Deixei seu pai desprezá-la. Fiz você acreditar que não tinha valor, que nunca seria amada, que era menos que as outras. E eu estava errada? Não, tão errada. Você é linda, inteligente, bondosa, forte. Você é tudo o que uma mãe deveria querer em uma filha, mas eu era burra demais para ver. E Clara? Perguntei. E o papai, como estão? Minha mãe baixou os olhos, envergonhada. Clara se casou há 3 meses com um fazendeiro rico da região sul. Parecia perfeito no começo. Ele era bonito e tinha dinheiro. Mas descobrimos depois que ele é alcoólatra e violento. Ela está infeliz, Amélia. Vive trancada naquela fazenda sem amigos, apanhando quando ele bebe. E seu pai perdeu tudo no jogo. A casa, as economias, tudo. Estamos na falência, vivendo em um quartinho alugado, passando necessidade. Senti uma mistura de emoções. Parte de mim queria sentir satisfação pela vingança do destino. Mas outra parte, a parte que Henrique tinha me ajudado a cultivar, sentia apenas tristeza pela situação deles. Henrique entrou na sala naquele momento, voltando de uma viagem aos campos. Ele viu minha mãe e entendeu a situação imediatamente. Amélia, a decisão é sua, ele disse, aproximando-se e colocando a mão no meu ombro em um gesto de apoio. Se você quiser ajudar sua família, eu apoio completamente. Se você quiser nunca mais vê-los, também apoio. Você não deve nada a eles. Mas eu sei que você tem um coração bondoso que não consegue ver pessoas sofrendo, mesmo aquelas que a machucaram. Olhei para minha mãe, aquela mulher que tinha sido tão cruel comigo por tanto tempo, e vi apenas uma pessoa velha, quebrada, arrependida de verdade. Respirei fundo e tomei a decisão. Mãe, eu perdoo a senhora, perdoo o papai, perdoo a Clara, mas perdoar não significa esquecer. Vocês podem morar em uma das casas aqui na fazenda. Temos várias vazias. Eu vou dar trabalho para o papai cuidando dos estábulos e vou garantir o sustento para vocês. Mas tem uma condição. Ela me olhou com esperança e medo misturados. Qualquer condição, filha. Qualquer uma. Nunca mais chamem ninguém de feio. Nunca mais humilhem alguém pela aparência. Nunca mais façam piadas cruéis sobre as pessoas. Tratem todos com respeito e dignidade, porque todo mundo tem valor, independentemente de como se parecem. Entenderam? Minha mãe assentiu repetidamente chorando. Entendemos, filha. Nós prometemos. E obrigada. Muito obrigada. Você é melhor do que merecemos. Henrique apertou meu ombro com orgulho e sussurrou no meu ouvido. Estou tão orgulhoso de você, meu amor. Isso é verdadeira grandeza de caráter. Minha família se mudou para uma casa na fazenda na semana seguinte. Meu pai trabalhou duro nos estábulos e aprendeu a humildade pela primeira vez na vida. Minha mãe ajudava na cozinha grande e tratava todos os empregados com gentileza. E eu aprendi que perdoar não era fraqueza, mas sim a maior demonstração de força que existe. 2 anos se passaram desde que minha família tinha vindo morar na fazenda. Foram anos de paz e crescimento para mim. Henrique me incentivou a estudar e comecei a fazer um curso de letras por correspondência, algo que nunca imaginei que fosse possível. Todas as tardes eu estudava na biblioteca que Henrique tinha mandado construir especialmente para mim, um cômodo enorme cheio de prateleiras de madeira de lei, indo até o teto, com uma escada de rodinhas para alcançar os livros mais altos. Minha coleção tinha crescido de algumas dezenas para centenas de volumes. Também comecei a dar aulas de literatura para as crianças da região, filhos dos trabalhadores da fazenda e das fazendas vizinhas. Ver os olhinhos deles brilhando quando eu contava histórias ou recitava poemas me enchia de alegria. Henrique assistia às minhas aulas, escondido na porta às vezes, e depois me abraçava dizendo a quanto estava orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado. Você nasceu para ensinar, Amélia. Você tem o dom de fazer as pessoas amarem o conhecimento assim como você ama. Nossa vida era tranquila e feliz, mas uma prova estava por vir. Era uma tarde quente de janeiro quando ouvi batidas desesperadas na porta principal da fazenda.
Abri e quase não reconheci a mulher parada ali. Clara, minha irmã, aquela que tinha sido tão linda e perfeita, estava irreconhecível. Tinha olheiras profundas que faziam seu rosto parecer encovado. O cabelo loiro estava opaco e desgrenhado. As roupas estavam gastas e sujas. Estava grávida de muitos meses, a barriga enorme sob o vestido rasgado, e carregava um bebê nos braços que não devia ter mais do que alguns meses de vida. Amélia, ela disse, e sua voz saiu rouca e quebrada. Me ajude, por favor. Fiquei parada por um momento, lembrando de todas as vezes que ela tinha rido de mim. Tinha me chamado de feia, tinha feito piadas cruéis, tinha me levado ao baile como entretenimento. Mas então olhei para o bebê em seus braços, uma criaturinha magrinha demais, com olhos grandes e assustados, e meu coração se partiu. O que aconteceu, Clara? Perguntei, já sabendo parte da resposta. Ela começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto sujo. Meu marido me batia, Amélia, todos os dias. Chegava bêbado em casa e me usava como saco de pancadas. Me traía com outras mulheres e se gabava disso na minha cara. Bebia todo o dinheiro que ganhava e não dava comida suficiente para mim e para a Isabela. Ela apontou para o bebê. Quando descobriu que eu estava grávida de novo, ficou furioso. Disse que ia me matar se eu tivesse outro filho. Eu fugi de madrugada com a roupa do corpo, levando só a Isabela. Não tenho para onde ir, Amélia. Não tenho dinheiro, não tenho amigos, não tenho nada. Ela caiu de joelhos ali na porta, soluçando de forma descontrolada. Eu sei que não mereço sua ajuda. Sei que fui horrível com você a vida inteira. Chamei você de feia, humilhei você, tratei você como lixo. Se você fechar a porta na minha cara, eu vou entender, vou aceitar, mas por favor. Ela levantou o bebê. Pelos meus filhos. Eles não têm culpa de nada. Não deixe que eles passem fome. Não deixe que eles morram pelos meus erros. Por favor, Amélia. Olhei para aquela mulher que tinha sido minha algoz durante toda a juventude, a que tinha rido quando eu me vestia com roupas feias para o baile, a que tinha dito que nem os cachorros me olhariam, a que sempre fez questão de me lembrar que ela era a bonita e eu era a feia. Agora estava ali, destruída, desesperada, implorando pela ajuda da irmã que tanto desprezou. Henrique apareceu atrás de mim, tendo ouvido a comoção. Olhou para Clara e depois para mim, esperando minha decisão sem dizer nada. Ele sempre me dava liberdade para escolher. Confiava no meu julgamento. Sua decisão, meu amor. Ele apenas sussurrou. Seja qual for, eu apoio. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. Eu podia simplesmente fechar a porta e deixar Clara sofrer as consequências de toda a maldade que tinha semeado. Seria justo, seria compreensível, ninguém me julgaria. Mas quando olhei para aquele bebê em seus braços, tão frágil e inocente, eu soube que só havia uma escolha possível. Entre, Clara. Você e as crianças podem ficar aqui. Ela levantou o rosto, os olhos arregalados de surpresa e alívio. Sério? Depois de tudo que eu fiz com você? Depois de todas as vezes que eu a humilhei? Sério, mas há regras que você precisa seguir. Qualquer regra, ela disse, levantando-se com dificuldade por causa da gravidez avançada. Qualquer uma. Eu vou aceitar todas. Você vai trabalhar, vai ajudar na casa, na cozinha, na limpeza. Vai criar seus filhos com amor e paciência. E principalmente, Clara, você vai aprender uma lição que deveria ter aprendido há muito tempo. A beleza física não significa nada sem caráter. Eu vou dar a você comida, abrigo, segurança, mas em troca, quero que você se torne uma pessoa melhor, entendeu? Ela assentiu, chorando ainda mais. Eu entendi. Prometo que vou mudar, Amélia. Prometo que vou ser melhor. Obrigada. Muito obrigada. Você é muito mais forte e bondosa do que eu jamais fui. Henrique ajudou Clara e mandou as empregadas prepararem um quarto, darem banho nela e no bebê e trazerem comida. Minha irmã comeu como se estivesse faminta havia dias, e provavelmente estava. Depois, limpa e alimentada, ela dormiu por quase 20 horas seguidas de puro esgotamento. Nos meses seguintes, Clara mudou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Ela trabalhou duro em todas as tarefas que lhe dei. Nunca reclamou, sempre foi grata.
Quando o segundo bebê nasceu, um menino que chamou de Pedro, eu a vi cuidar dele com um amor que nunca tinha visto nela antes. Todas as noites, depois de colocar as crianças para dormir, ela vinha ao meu quarto e pedia desculpas de novo. Não importa quantas vezes você já pediu. Eu lhe dizia gentilmente. O que importa é que você realmente mudou, Clara. Eu vejo isso nas suas ações, não só nas suas palavras. Ela começou a observar como Henrique me tratava, e isso abriu os olhos dela de forma profunda. Uma noite, estávamos na varanda tomando chá e ela comentou: Amélia, eu vejo como o barão olha para você. É com tanto amor, tanto respeito, tanta admiração. Ele consulta você em todas as decisões, valoriza sua opinião, trata você como companheira de verdade. Meu marido nunca me olhou assim, nem no começo, quando eu era bonita, e ele estava tentando me conquistar. Ele me via como um troféu, não como uma pessoa. É diferente quando alguém ama você pela pessoa que você é, não pela aparência que você tem. Eu respondi. Henrique me ama porque conhece a minha alma, meus pensamentos, meus sonhos. A beleza física envelhece e muda, mas o que está dentro permanece. Clara limpou uma lágrima. Você estava certa o tempo todo. Eu conquistei um homem terrível sendo fútil e vazia. Você conquistou um homem incrível sendo autêntica e profunda. Passei a vida achando que minha beleza era meu maior trunfo, mas era na verdade minha maior fraqueza, porque me fez pensar que eu não precisava desenvolver mais nada. Nunca é tarde para mudar, eu disse, segurando a mão dela. Você ainda é jovem, Clara. Você pode reconstruir sua vida. Você pode se tornar a pessoa que deveria ter sido sempre. Ela apertou minha mão de volta. Você é mais forte do que eu, Amélia. Sempre foi. Você sofreu tanto e não se tornou amarga. Eu teria quebrado no seu lugar. Mas você cresceu, se transformou nesta mulher maravilhosa. Como conseguiu isso? Porque encontrei alguém que me ensinou que meu valor não dependia da opinião dos outros. Henrique me deu algo que nossa família nunca deu, amor incondicional. E isso me transformou. 13 anos se passaram desde o nosso casamento quando o pior aconteceu. Henrique tinha 58 anos, eu tinha 36, e nossa vida era plena e feliz. Ele ainda me tratava como no primeiro dia, com amor, respeito e admiração. Todas as manhãs, acordávamos juntos e ele dizia a mesma frase que virou nosso ritual. Bom dia, mulher mais linda do mundo. E eu respondia rindo. Bom dia, homem mais mentiroso do universo. Ele fingia ofensa. Mentiroso? Eu só estou dizendo a verdade que seus olhos teimam em não ver. Nossas conversas na biblioteca continuavam sendo o ponto alto dos meus dias. Discutíamos livros, filosofia, política, tudo. Ele valorizava minha opinião em todas as decisões da fazenda. Me consultava sobre investimentos, sobre contratações, sobre expansões. Você é mais inteligente do que eu em muitas coisas. Ele dizia quando eu sugeria alguma mudança. Por que eu não usaria este recurso precioso que eu tenho em casa? Mas em uma manhã de abril de 1990, tudo mudou. Estávamos tomando café na varanda como sempre quando notei algo estranho. Henrique tentou pegar a xícara de café, mas a mão direita tremeu e a xícara caiu, quebrando no chão de madeira. Henrique, você está bem? Perguntei preocupada. Ele tentou responder, mas as palavras saíram arrastadas e confusas. Eu não sei, Amélia. Minha mão. Senti pânico se apossar de mim quando vi o lado direito do rosto dele começar a cair, a boca torta, o olho caído. Socorro! Gritei para os empregados. Chamem o Dr. Silva agora! O Dr. Silva chegou em 20 minutos, mas para mim pareceram 20 horas. Ele examinou Henrique rapidamente e seu rosto ficou sério. Foi um acidente vascular cerebral, baronesa. Precisamos levá-lo para o hospital na cidade grande imediatamente. As próximas horas vão determinar quanto dano foi causado. A viagem até o hospital foi a mais longa da minha vida. Henrique estava deitado na carruagem especial que mandamos buscar, semiconsciente, tentando falar, mas sem conseguir formar palavras inteiras. Eu segurava a mão esquerda dele, a que ainda funcionava, e rezava como nunca tinha rezado antes. Por favor, Deus, não o tire de mim. Não, agora não, ainda não. Precisamos de mais tempo juntos. No hospital, os médicos trabalharam nele por horas. Fiquei na sala de espera andando de um lado para o outro. Clara, ao meu lado, tentando me consolar. Ele é forte, Amélia.
Vai superar isso. Você vai ver. Quando finalmente pudemos vê-lo, meu coração se partiu. Henrique estava na cama, pálido, o lado direito do corpo completamente paralisado. Não conseguia mover o braço direito, a perna direita, e a fala estava severamente prejudicada. O médico me chamou no corredor para explicar. Baronesa, foi um AVC significativo. Ele vai precisar de cuidados constantes. Fisioterapia diária, medicação, assistência para as atividades básicas. Pode haver alguma recuperação com o tempo, mas é provável que fique com sequelas permanentes. Muitas famílias, em situações assim, colocam o paciente em uma instituição. Olhei para o médico com uma frieza que ele deve ter sentido. Meu marido não vai para instituição nenhuma. Ele vai ficar em casa comigo, onde eu posso cuidar dele como ele merece. O médico assentiu impressionado. Muito bem, baronesa. Vou conseguir os melhores fisioterapeutas da região para atendê-lo em casa. Levamos Henrique de volta para a fazenda uma semana depois. Transformei um dos quartos do térreo em um quarto adaptado para ele, com barras de apoio, cama hospitalar, todos os equipamentos necessários. Contratei enfermeiros para ajudar, mas fazia questão de estar presente em tudo. Nos meses seguintes, muita gente começou a falar. Eu ouvia os sussurros na cidade quando ia fazer compras. Coitada da baronesa, casou tão jovem com um homem mais velho e agora está presa com um inválido. Algumas pessoas eram ainda mais cruéis. Ela deve ter casado por interesse, agora está pagando o preço, cuidando dele só por obrigação até que ele morra, e ela herde tudo. Essas palavras me enfureciam, porque eles não entendiam nada. Cuidar de Henrique não era obrigação nem sacrifício, era amor puro. Todas as manhãs, eu o ajudava a tomar banho, vestindo-o com cuidado, fazendo exercícios suaves com seus membros paralisados. Dava comida na boca quando a coordenação falhava. Limpava quando havia acidentes, nunca com vergonha ou nojo, sempre com ternura. À tarde, eu me sentava ao lado de sua cama e lia em voz alta os livros que ele amava. A fala dele estava prejudicada, mas os ouvidos funcionavam perfeitamente, e ele fechava os olhos ouvindo minha voz, às vezes com lágrimas escorrendo pelo rosto. À noite, eu me deitava ao lado dele na cama adaptada e lhe contava sobre o meu dia. Falava sobre as aulas que dei, sobre os alunos, sobre as novidades da fazenda, sobre tudo. Henrique escutava tudo, apertando minha mão com a mão esquerda que ainda funcionava. Uma noite, depois de 6 meses do AVC, ele conseguiu falar algumas palavras mais claras. Amélia, disse com grande esforço, cada palavra uma batalha. Você podia me deixar. Parei de ajeitar o travesseiro dele e olhei nos seus olhos verdes que continuavam tão bonitos quanto sempre. Deixar você, Henrique? Por que eu faria isso? Você é jovem, ele continuou, lutando com as palavras. Bonita, bonita agora. Você pode encontrar outro homem, um homem são, inteiro. Senti lágrimas encherem meus olhos e segurei o rosto dele com as 2 mãos, olhando fundo nos seus olhos. Henrique de Alcântara, me escute bem agora. Eu não quero outro homem. Eu não quero alguém são ou inteiro. Se esse alguém não for você, você me deu tudo quando eu não tinha nada. Me deu dignidade quando minha própria família me desprezava. Me ensinou que eu tinha valor quando todo mundo dizia que eu não valia nada. Me amou quando eu era considerada feia e sem graça. Você acha que eu vou abandonar você agora só porque você está doente? As lágrimas dele caíam livremente agora, molhando o travesseiro. Eu não mereço você, ele sussurrou. Sim, você merece, e eu vou provar isso todos os dias pelo resto da sua vida, doente ou são, forte ou fraco, caminhando ou em uma cadeira de rodas. É você quem eu amo, Henrique. É você quem eu escolhi. É você com quem eu quero ficar. Ele chorou nos meus braços naquela noite, e eu chorei com ele. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de amor verdadeiro. Aquele tipo de amor que não depende de circunstâncias externas, que não se rende quando as coisas ficam difíceis, que cresce mais forte justamente nos momentos de provação. Com o tempo e muito esforço, Henrique começou a se recuperar parcialmente. Nunca voltou a ser como antes, mas aprendeu a andar com bengala.
A fala melhorou consideravelmente e ele recuperou algum movimento no braço direito. A fisioterapia era dolorosa e frustrante. E muitas vezes ele queria desistir. Eu não aguento mais, Amélia, ele dizia nos dias ruins. Eu estou cansado de tentar. Nos dias assim, eu segurava a mão dele e dizia: você não desistiu de mim quando toda a minha família dizia que eu não valia nada. Eu não vou deixar você desistir agora. Vamos tentar mais uma vez, só mais uma. E tentávamos de novo, e de novo, e de novo. Lentamente, passo a passo, ele foi melhorando. O amor, eu percebi, era o remédio mais poderoso que existia. Hoje, eu tenho 70 anos. Henrique morreu há 3 anos, aos 92 anos de idade. Vivemos 47 anos juntos. 47 anos de amor verdadeiro, de companheirismo, de respeito mútuo. Os últimos anos dele foram tranquilos. Depois da recuperação parcial do AVC, ele viveu mais 34 anos com qualidade. Sempre com a bengala ao lado, mas com a mente afiada como sempre. Todas as noites, até o último dia, ele repetia a mesma frase antes de dormir. Obrigado por ter ficado comigo, Amélia. Obrigado por me amar, mesmo quando eu não era mais o homem forte que eu fui. E eu respondia sempre a mesma coisa. Você sempre foi forte, Henrique. A força verdadeira não está nos músculos, está no caráter. E o seu caráter sempre foi impecável. Quando ele morreu, foi dormindo pacificamente, sem dor. Segurei a mão dele até o último suspiro e mesmo através da dor da perda, senti gratidão. Gratidão por cada dia que tivemos juntos, por cada conversa, cada risada, cada momento de cumplicidade. Ele me deixou uma carta que eu só abri uma semana depois do funeral. Nela, escrita com a caligrafia trêmula dos seus últimos anos, estava tudo o que ele nunca se cansou de me dizer em vida. Amélia, meu amor eterno, você foi e sempre será a mulher mais linda que eu conheci. Não pela aparência, embora você tenha ficado ainda mais bela com os anos, mas pela alma. Obrigado por ter me escolhido naquele baile, quando todas as outras eram apenas rostos bonitos vazios. Obrigado por ter ficado comigo na doença. Obrigado por ter sido minha companheira, minha amiga, minha amante, meu tudo. Você transformou o homem solitário que eu era em um homem completo e feliz. Eu amo você além da morte, além do tempo, além de tudo. Eternamente seu, Henrique. Nós nunca tivemos filhos biológicos. Tentamos por anos, mas meu corpo simplesmente não conseguia gerar vida. Isso me entristeceu profundamente no começo. Eu sentia que estava falhando como esposa, que não estava dando a Henrique a família que ele merecia, mas ele sempre me consolava. Amélia, você não é menos mulher por não poder ter filhos. Seu valor não está na sua capacidade de reproduzir, está em quem você é. E se quisermos uma família, existem tantas crianças no mundo precisando de amor. Adotamos 3 crianças ao longo dos anos. Marco veio primeiro. Tinha 5 anos quando chegou, filho de uma trabalhadora da fazenda que morreu no parto do segundo filho. Era um menino tímido e assustado, mas floresceu com amor. Hoje é médico, tem 45 anos, é casado, me deu 3 netos lindos. Paula chegou 2 anos depois, tinha apenas 1 ano de idade, abandonada na porta da igreja da cidade. Nós a criamos como princesa, mas nunca mimada. Hoje é professora como eu, tem 43 anos, também casada, me deu 2 netos. Sofia foi a última, chegou aos 7 anos. Tinha sofrido abusos terríveis na família biológica. Levou anos para confiar em nós, para aceitar que o amor não vinha acompanhado de dor. Hoje tem 40 anos, é psicóloga especializada em trauma infantil. Solteira por opção, mas feliz. Sem filhos, mas tia dedicada dos sobrinhos. Essas 3 crianças me chamam de mãe. Chamavam Henrique de pai e nos deram uma família linda e completa. A biologia não faz família, eu percebi. O amor faz. Além dos 3 que adotamos oficialmente, cuidei dos filhos de Clara como se fossem meus. Isabela e Pedro me chamam de madrinha, mas sou praticamente uma segunda mãe. Isabela hoje tem 30 anos, é enfermeira, casada, me deu mais 2 netos. Pedro tem 28, é agrônomo, trabalha comigo na fazenda, noivo de uma moça maravilhosa.
No total, tenho 8 netos que enchem esta casa de barulho e alegria nos finais de semana. Minha família original teve destinos variados. Meu pai morreu há 10 anos, tinha 85. Nos últimos anos de vida, ele veio me pedir perdão tantas vezes que perdi a conta. Amélia, eu fui um pai terrível. Ele dizia com lágrimas nos olhos, já quase cegos pela idade. Chamei você de feia. Disse que nunca casaria. Tratei você como se não tivesse valor, mas eu estava errado, tão errado. Você se tornou uma mulher incrível, muito melhor do que eu jamais fui como pessoa. Você me perdoa? Eu perdoei, é claro. Segurei a mão dele quando ele morreu e apesar de tudo, chorei. Chorei não pelo pai que ele foi, mas pelo pai que ele poderia ter sido se tivesse escolhido o amor em vez da crueldade. Minha mãe ainda está viva, tem 93 anos agora. Vive aqui na fazenda comigo, em uma casa adaptada para as necessidades dela. Tem Alzheimer avançado. Não me reconhece na maioria dos dias, mas nos raros momentos de lucidez, ela chora e pede perdão. Amélia, minha filha, eu fui tão cruel com você, tão cruel, como pude. Eu cuido dela com paciência e amor, mesmo nos dias difíceis, quando ela me confunde com outras pessoas ou tem acessos de raiva. Porque eu aprendi que guardar rancor envenena quem o guarda, não quem causou a dor. Clara mora na cidade, em uma casa que eu dei a ela há 15 anos. É professora de literatura hoje, ensinando as crianças a amarem os livros assim como eu faço. Irônico, não é? Aquela que caçoava das minhas leituras agora vive rodeada de livros. Ela mudou completamente. É humilde, gentil, dedicada aos filhos e aos alunos. Nós nos encontramos todas as semanas para tomar chá, e nossa relação hoje é o que deveria ter sido desde sempre, uma amizade verdadeira entre irmãs. Às vezes ela me olha com aquele olhar de arrependimento profundo. Eu desperdicei tantos anos odiando você por inveja, ela diz, quando eu poderia ter tido uma irmã, uma amiga, uma confidente. Pare de perder tempo se lamentando, eu respondo. Use o tempo que você tem agora para ser melhor. É o que importa. A biblioteca que Henrique construiu para mim agora tem mais de 5.000 livros. É o meu lugar favorito no mundo, onde passo a maior parte dos meus dias quando não estou dando aulas. Porque sim, aos 70 anos eu ainda dou aulas de literatura para os jovens da região. Todas as semanas eu recebo grupos de adolescentes aqui. Sentamos na biblioteca e discutimos poesia, romances, contos. Eu ensino que os livros são janelas para mundos diferentes, espelhos onde nos vemos refletidos, pontes que conectam épocas e culturas. Ontem, uma menina de 15 anos chegou com os olhos vermelhos de chorar. As meninas da escola me chamam de feia, professora Amélia. Dizem que sou magra demais, que meu nariz é grande, que nunca vou arrumar namorado, que eu não tenho valor. Meu coração apertou porque eu me vi nela. Vi a Amélia de 50 anos atrás, aquela menina que acreditava nas mentiras que diziam sobre ela. Venha cá, minha filha, eu disse, fazendo sinal para ela se sentar ao meu lado. Eu vou mostrar uma coisa. Peguei o álbum de fotos antigas e mostrei as fotos de quando eu tinha 23 anos. Essa era eu, magra, nariz grande, óculos enormes, dentes separados. A feia da família, a piada, a que nunca ia casar. Ela olhou surpresa. Mas a senhora é linda, professora. Não era assim. Era assim que me viam naquela época. Minha própria família me desprezava, mas sabe o que aconteceu? Mostrei a foto do meu casamento com o Henrique. Ele me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do universo. Eu encontrei um homem que viu além da aparência. Um homem que amou a minha essência, a minha alma, o meu caráter. E esse amor me transformou, não porque mudou meu rosto, mas porque mudou como eu via a mim mesma. A menina tocou a foto com reverência. A senhora acha que eu vou encontrar alguém assim também? Tenho certeza, mas enquanto não encontra, você precisa aprender algo muito importante. Seu valor não depende da opinião dos outros. Você tem valor porque existe, porque é única, porque tem dons e talentos que só você tem. As pessoas que chamam você de feia estão olhando com os olhos errados, os olhos que a sociedade ensinou a ver só a superfície. Mas os olhos certos vão chegar, e esses olhos vão ver você de verdade. Ela saiu mais leve, com esperança no olhar, levando alguns livros que eu sugeri, e eu sorri,
sabendo que tinha plantado uma semente de amor próprio, que um dia floresceria nela como floresceu em mim. Hoje, olhando para trás, vejo toda a minha vida como uma jornada incrível. Minha família me levou como piada ao baile do Barão, pensando que iam me humilhar, que iam me transformar no entretenimento da noite. Mas eu encontrei o amor da minha vida. Eu me tornei baronesa. Construí uma família linda de filhos adotivos e netos amados. Ajudei centenas de jovens através da educação. Perdoei aqueles que me machucaram. Vivi uma vida plena, rica, significativa e aprendi a lição mais importante de todas. A beleza verdadeira não está no rosto, está na alma. E essa beleza não desbota com rugas ou cabelos brancos. Ela cresce, se aprofunda, se torna mais radiante a cada ano vivido, a cada escolha de amor em vez de ódio, de perdão em vez de vingança, de generosidade em vez de amargura. Hoje, aos 70 anos, eu me olho no espelho e vejo finalmente o que Henrique sempre viu. Uma mulher forte que sobreviveu à rejeição e floresceu no amor. Uma mulher inteligente que transformou a dor em sabedoria. Uma mulher bonita, não apesar dos anos, mas por causa deles. Cada ruga no meu rosto conta uma história de superação. Cada fio branco no meu cabelo é uma medalha de batalhas vencidas. Minha família queria me humilhar levando a filha feia ao baile. Mas Deus, o destino, o universo, como queiram chamar, tinha outros planos muito melhores. E hoje, sentada nesta varanda, rodeada de fotos da minha família linda, dos meus livros amados, das lembranças de 47 anos com o homem que me ensinou a me amar, eu só posso sentir gratidão. Gratidão por ter sido a feia que conquistou o coração do Barão, porque essa foi a maior bênção da minha vida. E assim termina a minha história, a história de como eu fui levada como piada ao baile do Barão e acabei me tornando a baronesa de Alcântara. A história de como o amor verdadeiro me transformou, me curou e me ensinou que a beleza real está por dentro. A história de uma vida inteira construída sobre o perdão, a gratidão e a certeza de que nosso valor nunca depende da opinião dos outros. Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que acharam da minha história. Ela emocionou vocês? Fez vocês refletirem sobre algo na própria vida? E me contem uma coisa. Se estivessem no meu lugar, o que teriam feito? Teriam perdoado a família depois de tanta humilhação e crueldade? Teriam acolhido a sua irmã quando ela voltou pedindo ajuda? Ou teriam fechado a porta e deixado ela sofrer as consequências dos próprios atos? Não existe resposta certa ou errada. Cada um de nós reagiria de uma forma diferente. Eu tenho muita curiosidade em ler as respostas de vocês. Então não sejam tímidos, comentem aí embaixo. Se gostaram desta história e ela tocou o coração de vocês de alguma forma, por favor, deixem aquele like, aquele gostei bem forte. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens de esperança e superação como esta. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam agora, cliquem naquele botão vermelho e ativem o sininho de notificações para não perderem as próximas histórias emocionantes que eu vou compartilhar com vocês. Tenho tantas outras histórias de vida, de superação, de amor e de lições aprendidas para contar. E sabem o que seria incrível? Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Aquela amiga que está se sentindo feia e rejeitada. Aquele familiar que está passando por humilhações. Aquela pessoa que perdeu a esperança no amor verdadeiro. Compartilhem este vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp com a família, porque as mensagens de esperança precisam ser espalhadas, precisam alcançar corações que estão sofrendo e precisando acreditar que dias melhores virão. Lembrem-se sempre, vocês têm valor, são dignos de amor, são bonitos, não importa o que os outros digam. A opinião das pessoas não define quem vocês são. Seu valor está em quem vocês são por dentro, no caráter que constroem, na bondade que espalham, na força que demonstram diante das dificuldades. Não deixem que ninguém, absolutamente ninguém, faça vocês acreditarem que são menos do que merecem. Muito obrigada por terem assistido até o final. Obrigada por terem me dado a honra de compartilhar a história da minha vida com vocês. Espero que levem desta história pelo menos uma sementinha de esperança plantada no coração.
E lembrem-se, não importa quantas vezes vocês caiam, quantas vezes sejam rejeitados, quantas vezes digam que não são suficientes, o amor verdadeiro vai chegar. As pessoas certas vão aparecer e vocês vão florescer de formas que nem imaginam ser possíveis hoje. Fiquem com Deus, queridos. Que Ele abençoe a cada um de vocês ricamente, que ponha pessoas boas no caminho de vocês, que cure as feridas do passado, que abra portas que ninguém pode fechar. E que vocês encontrem, assim como eu encontrei, um amor que vê além das aparências e enxerga a beleza verdadeira que existe em cada alma. Um beijo enorme no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus